Maravilha, que coisa boa, né? Estarmos aqui mais uma vez com o podcast do Reverendo e a gente fica ansioso, esperando o pessoal sempre mandando mensagens. E aí, pastor Emerson, e aí, tá chegando o dia? E desde quando nós começamos aqui, nós estamos tendo um grande privilégio de receber pessoas maravilhosas para um bate-papo legal e isso tem sido de grande relevância. E hoje Deus nos dá o privilégio de poder recebermos aqui a Michele. Fechando com chave de ouro o mês internacional da mulher. Então, a Aline me cobrou, né, minha esposa, falou assim, por que você não leva a Michele, que vai ser um bate-papo legal? A Michele é boa de papo também. Eu falei, então aí o negócio vai fluir, né? Então, eu quero primeiramente aqui dizer para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo agora, que é um prazer imenso de receber aqui. Estamos aqui diretamente pela minha página no Facebook, a sua no Instagram. Isso. E também pela netfé.tv, que é uma TV maravilhosa no Brasil, que veio para revolucionar, né, para a glória de Deus. Michele, tudo bem? Tudo bem, boa noite. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelos elogios. Boa de papo eu sou, mas vamos ver se vence a vergonha hoje, né? Nada, tranquilo, porque eu sempre digo, eu estava até conversando com o Misael aqui, que o legal do podcast é que você não tem que fazer performance, não tem que se preocupar, que é um bate-papo legal, descontraído, onde a gente vai conversando e as coisas vão fluindo, né? E como foi divulgado, que a gente ia falar a respeito da beleza da Rainha Esther, tem tudo a ver com aquilo que você faz, não é, Michele? Que é embelezar. Fala pro pessoal aí. As mulheres, pois é. Se me disse o nome aqui agora, eu esqueci já. A minha trajetória aqui na América é embelezando os olhares femininos, aumentando a autoestima das mulheres. Sim. Através dos olhos, porque a primeira coisa que a gente vê quando a gente se olha no espelho são os nossos olhos. É verdade. Né? E já dizia muitos poetas que os olhos são o quê? A alma, né? A cadeia da alma, né? A beleza da nossa alma. Isso é forte. Então eu sou proprietária do estúdio My Lashes Boston, situado aqui em Framingham, na 116 da Concord Street. Já tá fazendo marketing, tá vendo aí, cara? Então, é isso aí. Que legal, que legal. Sabe uma coisa muito interessante que me chamou muita atenção? É uma coisa assim que, com o passar dos anos, a gente vai estudando um pouco das características, né, do ser humano. E eu sou muito observar. Uma coisa interessante, Michele, que eu acho assim muito impactante, é que a mulher, assim, não tem dó de gastar com a beleza. Não é verdade? Não tem tempo ruim. Mulher falou que é gastar com a beleza, fazer as unhas, né, agora a sobrancelha, essas coisas aí. Não tem tempo ruim. E eu vou te chamar a atenção para uma coisa agora. Sim. Todas as mulheres que você olhar, a partir de agora, você vai observar a extensão de cílios. Olha só. Você pode observar, meu noivo é prova disso. Que é a sua área, né? Todas as mulheres que a gente vê no mercado, na academia, na igreja, todas estão usando extensão de cílios, porque é aquela... estar maquiada sem fazer nada, né? Sim. É acordar pronta. Olha só que legal. E a mulher quer praticidade pro dia a dia, né? Com certeza, com certeza. Interessante, igual eu falei para você, nós temos um exemplo, foi até a chamada, né, para esse podcast de hoje, a gente fala acerca a beleza da Rainha Esther. É muito legal, né, já teve seriado da Rainha Esther aí, exibido pela Record e tudo mais, e foi uma coisa, eu já ministrava, sempre ministrei acerca, né, da Rainha Esther, do Rei Assuero, da Vasti. Então, assim, uma coisa muito legal, porque a Rainha Esther é uma menina assim, não tinha pai, não tinha mãe, né, criada pelo tio, e o interessante é que ela estava totalmente longe de qualquer possibilidade de se tornar uma rainha, né? E é interessante, criado pelo tio Mardoqueu, outras traduções dizem Mordecai, mas é a mesma coisa. Houve uma seletiva, a gente vai falar aqui só para você poder também, né, contrapor aí naquilo que você, né, exerce. E o interessante é que houve uma seletiva para que as mulheres, que as donzelas se apresentassem diante do rei Assuero. Ele teve lá um contratempo com a rainha Vasti. Um certo dia ele convoca ela, né? Chama ela, ele estava dando uma festa maravilhosa e ali estava todo feliz. Aí ele pede que ela se apresente, né? Ela estava lá com as amigas e tal. E ela simplesmente diz para ele, não vou. E fim de conversa, né?
a Vasti, que era a rainha, não vou. Aí ele falou, é? Isso aí deixou ele bastante aborrecido, foi onde ela saiu, ele tirou ela de cena. E quando isso acontece, foi aonde que houve a seletiva, né, para que as donzelas se apresentassem. E uma coisa muito interessante, Michele, que nessa seletiva teria que passar por um processo de embelezamento. Você leu a história? Então você percebeu que é uma coisa muito legal, era óleo de mirra e muitas especiarias da época, né? Que envolvia isso e tal. Ou seja, a coisa já acontece assim, essa questão da preocupação da mulher com a beleza é desde lá, bem lá de trás. Não é verdade? Sim. E se tratando ele de um rei persa, ela judia. Sim. É exatamente o que você falou. Órfão, judia, criada pelo tio. Não E é? qual a chance, né? Não é verdade? Só que é uma coisa aqui muito interessante, o que acontece? Ela passou por todo um processo de embelezamento com esses óleos que eu acabei de falar, o nome de um deles, a mirra e tudo mais. Isso aí foi muito essencial na vida dela, muito essencial. Mas era uma mulher assim que dispensa comentários, sabe? Ela tinha um contato com Deus assim virtuosa, né? Fenomenal, literalmente virtuosa. É uma coisa que chama atenção na história da rainha Esther, sabe? Então, assim, se a gente for pegar o pé da letra aqui, todo o contexto da história, é algo assim, sabe, tão maravilhoso que a gente percebe o trabalhar de Deus na vida dessa mulher. Só que, agora nós vamos entrar no assunto muito mais importante ainda. A maioria das pessoas hoje, boa parte, né, não vou dizer a maioria, errei aqui, mas alguma parte das mulheres acha que não, principalmente no nosso meio, né? Hoje que as mulheres estão despertando para se embelezar mais, porque antigamente em muitas igrejas não podia nem usar maquiagem, né? Era coisa do inimigo, era coisa do Satanás, e eu até de vez em quando imito eu lembro dos pastores antigos, né? Ele falava que quem passava, as mulheres passavam batom na boca, ele falava que era bastião no beiço. Lá em Minas Gerais, né? Não pode, é pecado. Então, assim, aqui a gente está falando de uma mulher que ela foi extraordinária porque ela sabia que ela tinha as prerrogativas da presença de Deus. Mas ela também sabia que era necessário ela se preparar para que ela alcançasse o favor do rei Assuero. O que você me diz isso aí? Como que estão as mulheres no dia de hoje? Você acha que estão se interessando né? Estão querendo se tornar mulheres virtuosas de verdade? Como que você enxerga isso aqui? Que você foi no Brasil e hoje aqui nos Estados Unidos? Eu acredito que hoje a tecnologia ajuda muito as mulheres, cada vez mais, a aprimorar a sua beleza natural, né? Sim, sim. A gente não faz milagre, mas a gente usa os atributos tecnológicos para aprimorar o que já é belo. Mas mais do que isso, a beleza é interna, né? Não adianta a gente ter uma casca muito bonita e por dentro a gente ser vazio. Verdade. Então eu acho que a história de Esther está associada exatamente a isso. A gente entender que a beleza, ela é passageira, né? Certeza, ela vai embora ou ela funciona em um determinado momento, mas a conquista maior é as virtudes que a gente tem. Verdade. É como que a gente se ama, a questão do autoconhecimento, de você saber que foi exatamente o que Esther fez. Ela sabia o que ela tinha de potencial, o que ela tinha de bonito realmente, autoconhecimento, e ela usou isso em benefício do povo dela, em benefício dela, né? Sim, verdade. Porque ela sabia que a beleza não era só a casca. Sim. Que a beleza funcionou exatamente no primeiro momento, que muitas de nós usamos isso também, porque é aquela primeira impressão. Verdade. Então, quando a gente vai para uma entrevista, a gente vai para uma entrevista de emprego, você tem que ir, né, bonito. Verdade. Porque quem vai te dar um emprego se você estiver sujo, relaxado, fedorento? Você tem que ir bonito, bonita. É assim, a mesma coisa. Você vai arranjar um namorado, você tem que se apresentar. Mas no dia a dia, o que fica não é só a beleza. É realmente o que nós somos. E eu acho que a mulher, hoje, a mulher atual, ela está bem antenada nisso. Porque nós somos multitarefas, né? Nós conseguimos dar conta de marido, de casa, de filhos, de trabalhar fora. E de não é tudo tarefa mais. fácil, né? A tarefa e da aí, mulher. além disso,
a gente ainda tem que ter as unhas bonitas, Tira tempo para se cabelo organizar. bonito, né? A sobrancelha bonita, tá sempre depilada. Então, assim, são muitas cobranças sociais para a mulher. Sim. E eu acho que cada uma vai administrando isso da maneira que... Eu tenho muitas clientes que têm o schedule da beleza. Então, assim, essa semana é a semana dos cílios, a próxima semana é a semana da Que unha. legal, já tem tudo anotadinho? Já tem o schedule, né? Porque elas têm que encaixar na agenda Sim. aquilo que tem que fazer e não abrem mão. Traduz para quem está no Brasil assistindo o que é schedule, para ele saber. Ah, é uma organização, é verdade. É? Oh, meu Deus, é uma organização do horário, é um agendamento. Um agendamento. Então a gente tem um agendamento de toda segunda-feira eu vou fazer minha unha. Né? Mas aí nessa semana eu faço os cílios, na outra eu faço a unha, na outra eu faço o cabelo. Olha e só. aí você tem aquele cronograma do que você vai fazer de beleza, né? Pra você sempre ficar bela. E tem momento que eu fico meio assim pensativo, sabe? Assim, eu admiro muito a atitude das mulheres, porque nós homens, qualquer coisinha buga a nossa mente. Qualquer coisinha a gente fica... Mulher não, mulher consegue assim... desempenhar muitas tarefas ao mesmo tempo. Sim. Né? A mulher na mesma hora, né? E já Você é tem filhos, não comprovado tem? cientificamente. Mesma hora que tá segurando o bebê aqui, já tá batendo o bolo aqui, já tá conversando com alguém no telefone. E ao mesmo tempo que você tá vendo o que tá passando na televisão, você consegue ler um livro, né? Sim. A mulher tem essa facilidade do cérebro multifuncional, porque o nosso cérebro Meu funciona... Deus, que... Né, Só de imaginar, eu já estou bugando aqui. Porque o homem, como diz o Cláudio Duarte, o homem fica na caixinha do nada, né? Já a mulher consegue assim, ter essa desenvoltura de uma maneira assim que eu admiro. Sabe? Eu admiro. A mulher, às vezes, você começa a conversar com ela, estou falando isso é um exemplo da minha dona lá em casa, né? E às vezes, do nada, começa a falar alguma coisa e mal terminou um assunto, já entra em outro. E aí você nem acompanha. Não, né? você fica louco. Fala, Senhor, o que é isso? Aonde eu vou chegar com essa conversa? Então é muito legal. Ser uma mulher virtuosa na prática, o que é isso para você, Michele? Uma mulher virtuosa, literalmente na prática. Eu acho que tem a ver com a fé, né? Sim, a gente ter sim. fé acima de todas as coisas que tudo vai dar certo. É o exemplo da Rainha Esther, né? Você acreditar que independente do que aconteça, seja qual caminho leve, você sim. acredita que existe um Deus maior e Ele está te guiando. Verdade. E vai dar certo. Né? Então a virtude está não só na fé, mas em agir em prol das Com pessoas. sabedoria também, né? Não adianta eu falar aqui com você, eu tenho fé, eu sou uma pessoa muito virtuosa. E lá no dia a dia... Na prática mesmo demonstra isso. Né? Eu não sou Sim, caridosa, sim. eu não tenho bondade. Então, assim, são características, né, que em Verdade, conjunto verdade. contribuem para a formação de mulheres virtuosas que formam filhos virtuosos. Sim, verdade. E aí, se todos seguirem esses preceitos, formamos uma sociedade mais Sim. valorizada nesse sentido do ser humano, né? Verdade. A gente tem um exemplo muito bonito aqui na palavra, né, acerca da Rainha Esther que a gente está falando aqui, sobre, é uma mulher que se preparou literalmente, né, com todas as especiarias, o rei bateu os olhos nela, e tinha muitas. Se destacou das demais, se destacou né? literalmente, né? E aí você falou uma coisa anteriormente muito, muito importante, que não foi somente a beleza, que ele poderia muito bem olhar para a beleza dela e tipo assim, com o passar dos dias, isso aí se esvair. Se ela fosse uma mulher rixosa, se ela não tivesse sabedoria. Superficial. Né? E uma coisa muito interessante, porque, assim, mesmo, né, era Radassa antes, depois se tornou a Rainha Esther. Mesmo ela tendo a prerrogativa de uma rainha, ela não perdeu a humildade, cara. Sabe? Essa virtude, né, de uma mulher sábia, sensata. Tanto que quando você olha a história, a Bíblia diz que os eunucos se tornaram amigos dela. Porque ela tratava todo mundo por igual. E é uma coisa assim tão interessante, Michele, que a gente vê tantas mulheres aí que estão na mídia, bonitas e tal, e vira e mexe, está aparecendo escândalos aí, que alguém olha e fala assim, isso, aquilo ali não é nada disso aí. É só uma aparência, É só uma aparência. É exatamente isso. Quando a gente fala em beleza, as pessoas às vezes vendem a ideia de que a gente tem que ser igual à capa da revista. Só que não, a gente tem que ser aquilo que você é de mais bonito.
e é o seu caráter. É aí que, aí que está a verdadeira virtude. É a sua personalidade, é o seu caráter. E aí entra essas virtudes, como a sabedoria, humildade, né? Amor ao próximo. Verdade. Porque não adianta você ser linda, você ter né, com as unhas impecáveis, sim, maquiagem perfeita. O estereótipo maravilhoso, mas por dentro é um sepulcro caiado, literalmente, né? É até um conselho que a gente dá, né, para as mulheres que estão ligadas agora no podcast do Reverendo aí. É muito importante você cuidar literalmente da sua beleza, mas mais importante ainda é você entender que quando você tem um caráter polido por Deus, né, uma pessoa que realmente é sensata, uma pessoa assim que realmente você vai exalar o perfume da graça de Deus na sua vida, entendeu? Isso é muito importante, né? A rainha Esther juntou o útil ao agradável. Era uma mulher muito bonita, segundo a história conta, né? Mas que também ela tinha virtudes da sabedoria. Tanto que ela ajudou a conduzir muitas situações ali no reinado de Assuero, que poderia acontecer em ruína e desgraça, e ela foi literalmente um canal de Deus no governo Assuero. Conduzindo para o correto, né? Não é? Você falando e eu lembrando sobre algumas virtudes muito importantes hoje socialmente, e que às vezes a gente não faz nenhuma associação do tempo bíblico para hoje. Sim. Às vezes não é falta de conhecimento, mas é pela correria do dia a dia. Sim. Mas quando a gente fala que a Esther soube conduzir situações, a gente pode remeter a ideia da fofoca hoje, né? Verdade. Então é você escutar uma coisinha ali, levar para ali, levar para lá, Isso. E quando chega lá já virou uma coisa grandiosa. Um assunto então tão onde é que agora, veio? E aí eu acho que não fofocar é a melhor beleza, é a melhor virtude que uma mulher pode ter. Você entra num assunto engraçado. Como é que tá a conexão aqui? Tá forte? Porque eu tenho pensado muito, sabe, nesses aspectos nesses últimos tempos agora, nesses últimos dias, né? E uma principal virtude da mulher, literalmente é isso, Michele. É saber segurar a língua. Isso. É ter sabedoria para não espalhar. E hoje parece que tá em alta, né? A fake news. Eu acho que com essa questão da tecnologia, com essa questão do Instagram, Facebook, no TikTok, notícias imediatas, rápidas, as pessoas acabam disseminando o mal. Verdade. Sem saber que estão disseminando o mal. Com mais facilidade, né? E às vezes prejudicam pessoas. Sim. Então, assim, ponderar. Sim. E foi isso que Esther fazia. Ela recebeu a notícia, sim. Ela falou, peraí que eu vou resolver. E ela não foi direto ao rei para falar, olha, está acontecendo isso. Sim. Não, ela fez toda uma estratégia. Uma estratégia. Estrategista. Então, mulheres, a beleza está nisso. Verdade. Em saber conduzir situações. Sim. Eu falo muito sobre inteligência emocional. Verdade. Então, naquela época, Esther já mostrou uma inteligência emocional acima da média. Hoje, a gente fala que as pessoas se destacam no mercado, se destacam na sua área, pela inteligência emocional, que é exatamente isso. Sim. É você saber filtrar as informações que chegam até você. E para que levar fofoca? Para que disseminar o mal entre as pessoas? Sim. E o interessante, quando a gente vê a figura da rainha Esther, que ela recebe informações através do seu primo, Mardoqueu, né? Que a situação já estava montada por Amã. Amã, né, fez ali todo aquele trâmite ali com falsidade, mas tem hoje também, né? Para conquistar o coração do rei. Oportunista, né? Oportunista. Em cima disso ele faz o rei Assuero assinar um decreto que no dia 13 do mês de Adar, que todos os judeus entrariam em combate sem ter o direito de se defenderem. E sem saberem também, né? Literalmente. Então, o que acontece? Uma coisa, cara, é extraordinário. Isso que a gente está falando aqui é extraordinário. Porque qualquer mulher espavitada que soubesse disso, esse cara está fazendo isso. Ele é o primeiro... meu marido. Não, ele é o primeiro-ministro do rei. Eu vou... Michele, a gente está entrando num assunto aqui tão assim, chamativo, porque muitas mulheres destroem situações dentro de casa por não ter sabedoria em comunicar fatos. Né? Então isso aí, quando a gente vê o exemplo da rainha Esther, ela soube
que toda a tramitação estava sendo feita nos bastidores por Amã, mas ela foi uma mulher muito sábia, porque quando Mardoqueu manda comunicar para ela, ela poderia muito bem usar o quê? O que muitas mulheres usam hoje, que é o poder de persuasão. A sedução, né? A sedução. O marido dela era apaixonado pela beleza dela, por ela, então ela poderia ter usado... Esses artifícios, essas artimanhas. Que é fútil e superficial. Não é? Eu vou Mas ela foi virtuosa. Virtuosa. E soube conduzir, né, Não da é? melhor maneira. E a gente pensa também que ela usou também um princípio muito importante, que é o da empatia. Sim. Né? Ela se colocou numa posição do outro para assim agir. Verdade. Então, assim, são virtudes. Não existe, São né, virtudes. uma virtude que torna uma mulher ou um homem virtuoso. Sim, Mas são existem vários vários. fatores, né? É a obra completa, a obra-prima completa. Então, interessante na Rainha Esther, quando a gente fala a respeito disso e trazendo para o contexto atual, né? Ela naquela situação ali tinha tudo para persuadir e ficar nervosa. Porque não só a mulher, mas todos nós, quando a gente sabe de alguma coisa que está querendo nos prejudicar, né? Apunhalada pelas costas, fofoca e tal, a gente, no ímpeto, né? Da nossa, como se diz, né? Humanidade, né? Do Nós nosso somos ser humano. coléricos, literalmente, né? De querer resolver tudo. Não, e não é assim. Sabe o que é isso, Michele? É literalmente uma virtude dada por Deus na vida dessa mulher aqui. Entendeu? Os trâmites estavam feitos. E outra coisa muito interessante para você aí, que está ouvindo agora, a oração, sabe? O falar com Deus, isso é muito importante. Porque quando a Rainha Esther soube dos trâmites para fulminar com os judeus, ela vai para o caminho da oração. Ela se separa para Deus. A fé. Durante os dias, exerce a sua fé e fala, não, vamos ficar uns dias aqui falando com Deus e depois, aí sim, eu irei me apresentar para o rei. Ou seja, quando nós paramos para pensar um pouco, nós falamos menos e agimos mais. E com atitudes, escutamos mais certeza. também, né? Escutamos mais. Escutamos Deus, porque quando você aquieta o seu coração, esse colérico, quando ele aquieta e Sim. que ele tem essa fé, ele escuta. Verdade. E aí, se você parar para pensar, você observa os sinais. Verdade. E a partir do momento que você observa os sinais, você tem a resposta. Sim. E ela foi muito disso, né? Ela sábia, parou, né? orou, Nessa área aí. e agora eu vou fazer isso. E deu certo. E cai nisso aqui que eu ia falar para você, a capacidade de gerir as suas emoções, é que nós acabamos de falar aqui agora. De filtrar, né? De filtrar. Ela estava no meio daquele contexto. Tem muito terrível disso, ali. assim, às vezes as pessoas falam, mas eu não levo desaforo para casa. Né? Você Tem deve demais, viver tem isso. demais. Você deve viver isso. Demais. Mas comigo não é assim. Não, Só pisou que no quem tá meu perdendo é carro. você. Verdade. Porque a pessoa que você tá entrando ali no embate não tá nem aí. Verdade. Você não é importante para ela. E você vai se rebaixar a isso? Não vale a pena. São como que você lida com os seus sentimentos. Isso é muito está importante, associado né? à beleza de uma mulher. Verdade. Porque aquela mulher que chega, faz barraco, que grita, Nossa. que homem que é uma mulher dessa? Não, e gente? tira toda a essência, né? Que mulher, você olha assim, é literalmente uma coisa sensível, uma coisa meiga, não é? Homem não, já é esse trem grosseiro mesmo, né? Agora, a figura da mulher é diferenciada. Então, quando a mulher parte para esse lado aí, é o que você falou aí. Ela sai literalmente do tamanco, né? E não sabendo uma beleza jeito. que dure. Sim, isso aí Porque o homem acaba pode com a olhar e pessoa. falar, nossa, é linda por fora, mas por Verdade. dentro é uma explosão, né? Qualquer coisa explode. Então, eu acho que uma mulher virtuosa, ela tem que pensar exatamente isso, que a beleza dela é nas atitudes diárias, e não na unha, no cabelo, no cílios, na sobrancelha, mas é no dia a dia. É todo um contexto, né? Como que ela trata desde quem convive com ela até quem vê-la poucas vezes, porque as pessoas que convivem com a gente são as pessoas que mais sofrem Sim. com o nosso temperamento. Sim. Michele, no seu dia a dia trabalhando nessa área que você está trabalhando aí, você está lidando com o povo, com gente de todo estilo. E você, nesses últimos tempos, você tem pego muitas mulheres estressadas. Você tem notado isso aí ultimamente, principalmente pelo contexto que o mundo está vivendo agora. Assim, o público do Brasil e o público daqui são públicos distintos.
culturalmente distintos, apesar de eu atender 80% da comunidade brasileira. Sim. Tenho bastante cliente brasileira, mas ainda assim a cultura influencia muito nas características dessas mulheres brasileiras que residem aqui. Certo. De 2 anos para cá, que vivemos a pandemia, vivemos quarentena, vivemos corona e agora muita uma coisa, guerra. né? Então a economia e a instabilidade econômica influencia muito na nossa comunidade e, né, no nosso público. Então as mulheres hoje, eu percebo assim, as mulheres antes elas tinham uma postura de confiar mais, assim, não, se eu não tenho dinheiro hoje para fazer os cílios, pode ficar tranquila que eu vou ter no final do mês. Sempre se dava um jeito para manter. Sim. Hoje a gente já tem um foco diferente, porque a gente não sabe realmente o que vai acontecer amanhã. Então, assim, as mulheres mais sábias, ponderadas, às vezes esperam um pouco. E você está tocando um assunto muito legal para dar continuidade. Porque, infelizmente, tem pessoas que, mesmo o mundo passando por esse contexto tão difícil financeiro, tem pessoa que não coloca a mão na consciência. Entendeu? Não tem problema. Tudo vai dar certo. Como diz o mineiro, o bambu tá lascando, mas eu tenho que manter. Não, é lógico, tem... Que é a vida de aparência, né? Isso, você que está lidando nessa área aí de beleza, de estética e tal, tem como manter de uma maneira muito simples. É aquilo que eu te falei, uma mulher que já exala, né, a exuberância da sabedoria, de ser controlada, ela não precisa de fazer firula para se tornar muito bonita. Acho que é uma maneira da mulher, né, ficar bela, fazendo a estética legal e de repente sem gastar muito. Sim, eu acho que... Não é verdade? É um equilíbrio, né? Para tudo na vida a gente precisa de um equilíbrio. Sim. Seja para procedimentos estéticos, seja para alimentação, seja para tudo. Tudo a gente tem que ter um equilíbrio. Verdade. Então, hoje, nesse atual contexto que a gente vive, eu acho que as pessoas estão meio que perdidas. Verdade. Não só as mulheres, mas assim, a sociedade em si está muito perdida porque não sabemos realmente do dia de amanhã. As coisas estão, na realidade, um caminho muito incerto, né? Sim. Eu digo aqui, olhando na visibilidade humana, é um caminho incerto. Mas para quem confia em Deus, você sabe que a Bíblia diz, não há dúvidas, Salmo 125 diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Quando a gente olha para o contexto de Esther, aqui ela estava passando por um momento tão difícil, e ela foi gerindo ali de uma forma tão maravilhosa, igual eu acabei de falar para você, ela foi para o caminho da busca a Deus. E se você pensar, o decreto já estava assinado. Já estava assinado. Não tinha como voltar atrás. Não tinha como voltar, era irrevogável. É aí que a gente vê que entra, né, literalmente, a graça de Deus na vida de uma mulher que foi obediente. Uma mulher que não perdeu assim, a diretriz da coisa. Que acreditou, né? Que acreditou. Então, é tão importante aqui, né, a responsabilidade, né, pelo nosso sucesso, né, como lidamos com as nossas emoções e o fato decisivo para a gente ter êxito. Então, tudo isso vem no contexto que é um equilíbrio, literalmente, que a gente acabou de falar aqui agora. Nada na vida pode ser exagerado demais, nada pode ser menos, muito, né, bem menos, mas é um equilíbrio de todas as coisas. E isso está diretamente associado ao autoconhecimento. Sim. Então, se as pessoas, principalmente mulheres, porque a nossa responsabilidade é maior do que um homem, por exemplo, na sociedade? Porque a gente educa muitos filhos, né? Verdade. Quantas de nós são mães solteiras ou têm a responsabilidade de levar para a vida daquelas crianças ensinamentos virtuosos? Verdade. Então, a mulher tem essa carga maior socialmente. Não é machismo, eu não sou uma pessoa machista, mas é porque a gente não cria filhos, a gente educa. Criar, eu tenho formação como educadora também, e eu costumo falar isso. Criar é fácil. Sim. Se eu tiver um quintal aqui, eu coloco 10 galinhas e dou milho todo dia, eu estou criando aquelas galinhas, elas vão crescer fortes. Sim. Mas a gente não cria filho, a gente educa. Porque quando a gente educa, a gente fala, eu estava falando isso ontem com o meu noivo. Quando a gente educa, a gente tem que falar a mesma coisa todos os dias. Verdade. Quantas vezes vou dar um exemplo simples, você já falou pro seu filho, não deixa a toalha em cima da cama. Sim. E todos os dias ele deixa. A mesma coisa. Até que um dia ele não deixa mais. Por quê? Sim. Ou até que um dia ele casa
E ele não vai deixar em cima da cama. E aí você vai visitá-lo, você vai falar, olha, você aprendeu, né? Te eduquei. Então isso é educação. E os homens, claro, têm um papel muito importante, né, nesse processo de educação de filhos, mas a gente sabe que, na maioria das vezes, essa carga está para a mãe. Porque a mãe tem um papel importante na formação do caráter de uma criança. Verdade. Então, é a mãe que tem que transferir. Claro, o pai vai ter, não estou desmerecendo o pai, mas a mãe tem que ter mas essa boa sabedoria. parte é a mãe, né? A mãe tem que ter essa sabedoria, porque a gente cria a personalidade dos nossos filhos a partir do que a gente ensina que é importante ou não, das nossas virtudes. Verdade. Então, às vezes, o filho vê a mãe como a rainha, né? Minha mãe é linda, minha mãe é maravilhosa, porque a mãe foi sábia. Verdade. E ser sábia é ter esse equilíbrio. Por isso que eu volto a falar, o autoconhecimento é a chave de tudo. Você saber o que você está devendo, né? Ai, olha, eu acho que eu estou um pouco explosiva esses dias. Vou dar uma controlada. O que eu costumo fazer, geralmente, assim, eu costumo cuidar de mim num sentido assim. Vamos dizer que essa semana foi uma semana muito estressante, eu trabalhei muito, eu me aborreci com o cliente, ou me aborreci com o filho, aconteceu alguma coisa, eu estou muito estressada. Eu vou tirar um tempo para mim. E esse tempo que eu vou tirar para mim, às vezes vai ser uma massagem relaxante. Sim. Por quê? Porque a mulher, ela só cuida. A mulher tem cuida que do ser marido, cuidada também, né? a mulher cuida dos filhos, a mulher cuida da casa, a mulher cuida do trabalho, a mulher cuida do chefe, a mulher cuida de todo mundo. Sim. E quem cuida dessa mulher? Então, assim, hoje, ao exercer meu trabalho, eu cuido de muitas mulheres. Ao pegar aquela mulher ali para embelezar o olhar dela, eu estou trabalhando mais do que o olhar dela. Eu estou trabalhando a autoestima dessa mulher. Verdade. Então, ali, quando ela deita na minha maca, ela vai ficar 1 hora e meia de olho fechado. Naquele momento, eu coloco uma musiquinha relaxante, porque a gente é aquilo que a gente escuta. Verdade. Eu coloco, a nossa maca, ela tem uma esteira de massagem. Então, naquele momento ali que ela está 1 hora, ela está recebendo massagem. Sim. Eu tô colocando uma aromaterapia para ela sentir um cheirinho gostoso, para aquilo ali entrar. Tem tudo a ver, porque é a dela. harmonia do contexto geral, né? Para então, o bem-estar da eu mulher. faço daquele momento um momento especial para aquela mulher, porque eu sei que aquela mulher cuida de muita gente. Sim. E que ninguém cuida daquela mulher. Então, eu tento ter aquele cuidado que ela precisa. Pode ser que essa mulher seja minha cliente hoje e nunca mais volte. Mas eu quero marcar ela naquele momento ali vai ser inesquecível coisa. para ela, né? Com Então certeza. eu acho que nós, mulheres, temos que saber esse momento e não deixar explodir. E não deixar chegar, não deixar a gotinha encher o copo. Sim. Chegar nas vias de fato. Não deixar. Então, assim, e isso está associado ao autoconhecimento. Quando você percebe assim, estou chegando no meu limite, está na hora de eu tirar um break, uma pausa, né? Está na hora de eu vou passar o final de semana fora. Vou, sei lá, vou pra praia, vou esquiar, vou fazer alguma coisa esse final de semana, porque eu preciso me desligar para voltar, para aguentar. Então, assim, é não deixar chegar no limite. E isso não é seu marido que vai te falar, não é seu filho que vai te falar, não é sua mãe que vai te falar. É você que tem que entender quais são os seus limites. Então, assim, é onde a pessoa dela, é onde a pessoa, eu falo, Michele, eu sempre digo isso no contexto geral, devido a essa, principalmente aqui nos Estados Unidos, é uma vida muito corrida. Muito difícil. E muito difícil. A gente não vê o tempo passar. Então, se a pessoa não fizer uma análise de consciência, não parar um pouco para fazer isso que você está falando aí, fazer uma análise, poxa, como que eu estou? Eu estou correndo aqui, correndo dali. Se não gerir isso de uma maneira sábia, isso aí acarreta em doenças psicomáticas. Sim. A gente já falou aqui a respeito de depressão, que está assolando. Quantas pessoas a gente conhece aqui? Porque eu nunca convivi com tantas pessoas em quadro depressivo quanto a gente convive aqui. O índice está alarmante. A gente sabe que a falta de vitamina D que a gente vive por causa do que a gente não tem sol, né, esse período do ano, pode ser um fator. Mas a gente também sabe que tem muitos brasileiros longe da família, em situações indocumentados, e isso é preocupante. E aí vai somando, e acaba virando uma doença séria, que é a depressão. Tem o time aí, Ricardo? Da próxima vez eu tenho que trazer um relógio para cá, que eu fico preocupado com a gente gerir o tempo. Que horas são, amor? 8h30.
Tem papo ainda. Tem um tempo legal ainda. Tem papo. Falando e tem papo ainda. Meu contra-regra tá lá, é uma celinha lá. Tá aprendendo bem, não tá? Então, você falou uma coisa muito interessante aí também, que é o seguinte. Eu sempre viajei muito. No primeiro podcast eu falei um pouco da minha história aqui, pelo fato de ser cantor, né? Pregando a palavra de Deus e tudo mais. Hoje Deus me deu essa responsabilidade de ser apresentador agora, né? Pela graça do Senhor também. E o que acontece? Por eu viajar bastante, a minha esposa sempre cuidou mais dos meninos, né? Dos nossos filhos, né? São 3, né? O Marcelinho está ali, o Leonardo e a Pâmela. Então, assim, ela teve literalmente assim, uma importância extraordinária na educação dos nossos filhos. Né? Isso aí eu admiro bastante, porque eu viajava muito, fazia turnê. Aqui mesmo eu vim, antes de vir definitivo, eu tive nos Estados Unidos 3 vezes. Tinha turnê de 30 dias, de 40, né? Turnê na Europa, então eu ficava ausente a maior parte, e ela sempre teve essa responsabilidade de estar educando, e eu agradeço muito a Deus, né? Ela está assistindo agora, ela sabe disso, louvo a Deus pela vida da Aline. Então isso é muito importante na vida da mulher, não deixar a peteca cair. Você é pedagoga, você acabou de dizer, a gente estava até dizendo aqui no podcast anterior, o meu cunhado que veio aqui, pastor Valdir, e o tema foi rebatendo uma aberração que saiu aí, né? Saiu aí um filme aí, como ser o pior aluno da escola. E nós colocamos aqui como ser o melhor. Foi maravilhoso também o podcast, sabe? Então, assim, isso é muito importante na vida da mulher, saber educar, né? Porque às vezes a mulher, não, a escola que vai. Você foi pedagogo, você sabe disso. Acha que é responsabilidade do professor. A gente não pode transferir a responsabilidade de educar nossos filhos para ninguém. Não pode. Nem para a escola, nem para os avós, nem para ninguém, né? Aqui a gente sabe que a gente sai de casa muito cedo, volta muito tarde, e muitas das crianças ficam em creches, sim, né? Verdade. Em espaços, mas não é a quantidade de tempo que você fica com seu filho que vai determinar a personalidade e a formação do caráter dessa criança. Mas sim os ensinamentos que você tem. E eu acho que hoje, mais do que tudo, é difícil, porque como a gente tem muita tecnologia, e a gente observa na rua, não atuo mais na área educacional, mas observo crianças na rua. E hoje eu vejo crianças de 9, 10 meses com o tablet na mão, passando o dedinho. Então, antes de aprender a falar... E a mãe e o pai acham o máximo. E a mãe e o pai, às vezes, sentado mexendo no celular. A gente fez uma viagem esses dias, estava a mãe mexendo no celular e a criança andando. Nós fomos para Vegas, a gente estava dentro de um cassino. Sim. Era uma criança de 1 ano e meio, de fralda. Que isso, andando deliberadamente e a mãe lá no celular. E no meio da multidão, que ali dá muita gente, né? Em Vegas é uma E loucura. aí você pensa assim, gente, que sociedade é essa que a gente vai estar formando? É uma sociedade... Porque é exatamente isso que eu te falei. Eu sempre fui uma mãe que trabalhei muito fora. Sim. Então eu não tinha esse 24 horas por dia com os meus filhos. Eu saía muito cedo e voltava à tarde. Mas eles estudavam na mesma escola que eu trabalhava. Então sim. Eu ia lá na hora do recreio, sempre ia estava e voltava, né, no mesmo carro. Acompanhando, então estávamos né? juntos o tempo inteiro, né? Dava um pulinho lá na sala, olhava como é que eles estavam. Mas o que eu quero falar é que não é a quantidade de tempo, mas a qualidade do tempo. Verdade. É aquele tempo que você está com seu filho fazer precioso, né? Se dedicar para ser uma boa mãe. A gente nem sempre acerta. Na maioria das vezes a gente erra. Só que a gente erra querendo acertar. E a gente está aqui, graças a Deus. Deus é muito bom. O ser humano é suscetível a erros, mas ele também é suscetível a perdão. Então, quando a gente erra, a gente volta atrás e a gente faz correto da próxima vez. Verdade. Tentativa, erro e acerto. Analisa para estar sempre corrigindo, sucesso, né? Ninguém chega ao topo ou ao sucesso só acertando. Provavelmente aquela pessoa que é bem sucedida hoje, ela errou muito para chegar lá. Com certeza. E educar filho é isso, você isso errar. E quando seu filho se tornar um homem de caráter, um homem honesto, trabalhador, você falava assim, nossa, deu certo. Valeu a pena. Não é que deu certo? Não sabia o que eu estava fazendo, sim. mas deu certo. E é isso. Então, ser mulher hoje é isso. É mais do que ser mulher... é verdade. Né, superficialmente. Ser mulher hoje é transmitir valores, enfim. A gente vê aqui na figura, literalmente, da Rainha Esther, né? Tá aqui o contexto aqui da autoconfiança, ansiedade, limitações ou vitimismo. Quando a gente olha para a figura da Rainha Esther,
a gente vê literalmente que ela exerceu uma confiança. Tinha confiança plena em Deus, ela poderia conduzir a situação de uma maneira sábia, é o que a gente está falando aqui. Né? A questão de conduzir a situação, conduzir os filhos, conduzir, né, a prerrogativa da família, né, a autoconfiança que ela exerceu, e deixando também de lado a ansiedade. Porque, vamos entrar na ansiedade aqui agora? É o que está atrapalhando hoje. Como é que a gente deixa de lado hoje a ansiedade? Como vocês conseguem, qual a palavra certa? Gerir isso aí, né? Eu acho que é fé. Não tem outra resposta. Para controlar Na verdade, a ansiedade. Fé e uma boa terapia, né? Como administrar a ansiedade hoje? Posso até indicar minha terapeuta que você conhece. Não, eu acho que a fé, né? Porque não tem como você acreditar num amanhã sabendo que o amanhã é incerto. Porque é isso que a gente vive hoje. E nós até falamos aqui, né? Acabamos tocando no assunto antes de ler o contexto aqui, sobre a ansiedade. Hoje, a forma que está crescendo desenfreadamente a depressão, a síndrome do pânico. As crises de ansiedade, né? São crises de ansiedade. Né? As pessoas com hoje, insônia, pessoas... só dormem na base de remédios muito fortes. Porque... Ou às vezes a compulsão alimentar que está associada, às vezes está associada à ansiedade também. Então a gente vive uma sociedade ansiosa. Verdade. Os nossos filhos nascem ansiosos. Hoje, essa geração de agora, eles não têm espera, você já reparou? Não tem paciência. Se eles clicam no computador e parece lá carregando, eles clicam de novo. Verdade. A gente é assim? A gente, espera, tá carregando. Não é? Né? Agora então eles são, e isso está associado à ansiedade. Os vídeos de hoje? Eles são acelerados. Esse que é acelerado, 30 segundos. Eles têm a síndrome do pensamento acelerado. De querer tudo rápido. E é uma síndrome. Assim, é uma ansiedade. Da geração de algo agora. Tão terrível isso que está acontecendo hoje. A falta de paciência. Né? Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aí a gente vem para o contexto da rainha Esther. Eles querem resposta imediata. Imediato. Quando ela soube que o decreto estava elaborado, ela não foi ansiosa. Ela também era judia, ela ia morrer também. Valia para ela. E o rei não sabia que ela era, né? E o rei não sabia. Ela depois não tinha que ela para ele ainda, ela esperou a hora certa. A hora certa, que coisa linda, e né? isso tem a ver com ansiedade. Tudo quando você é ansiosa, você corre lá e fala, não, eu não vou poder viver com essa informação. Não é? E aí está associada ela poderia perder o sono com aquele negócio. Não, ela confiou, ela esperou, ela não foi ansiosa nesse sentido. Certo. Ele não sabe que eu sou judia ainda, mas eu não vou falar agora. Eu vou mas falar na hora certa. E aí ela fez o jantar, ela fez o banquete e foi uma mulher virtuosa, uma mulher sábia. Né? Engraçado porque, tipo assim, a gente tenta imaginar, né? Alguém chega pra você e fala, Michele, tal dia já tá marcado pra você descer, né? A sepultura, ou fala pra mim, ou pra outro. Pô, que outra pessoa nessa situação, mas ia descabelar, Senhor, eu vou morrer e tal. Aqui que entra a questão da autoconfiança em Deus. Ela era uma mulher sábia, virtuosa. Mas, gente, você que está aí assistindo pela Netfé, você que está vendo aí pela internet, pelo Facebook, olha a importância de você ser ponderado e de você confiar literalmente em Deus. Porque quando você aprende a confiar em Deus, você sabe que a coisa... Se está na mão de Deus, você não tem que ficar O melhor será feito. Com certeza, porque a diretriz da nossa vida está nas mãos do Senhor. E você vê como é que isso está associado ao vitimismo. Né? Isso, muitas pode pessoas falar aí, hoje, que está aqui também. Vamos dizer, né? Sabe de alguma notícia, mas também, e aí colocam a culpa no outro, né? Porque eu sou um coitado. Aconteceu isso comigo também, por quê? Porque, coitado de mim, e aí, em momento nenhum, ela se colocou como vítima. Verdade. Ela era judia, ela ia morrer. Não é? Não, eu não sou vítima, eu sou protagonista. Eu vou resolver isso. Você tocou num assunto tão legal aí, mais uma vez. A conversa está muito legal. O que acontece? Ela poderia muito bem olhar assim e dizer para Deus assim, poxa, eu passei por uma seletiva tão difícil, Me preparei tanto, e agora vou morrer? Tanto, e tantos dias aqui, né, curtindo literalmente no óleo, e agora, para ter uma data marcada para eu morrer? Mas que coisa é essa? Porque hoje, Michele, boa parte das pessoas são vitimistas.
né? E não sei o que, ninguém gosta de mim, ninguém me apoia. E você vê o que dá audiência é isso, né? Sim. As pessoas gostam de ver outras vítimas. Verdade. A gente vê nos reality shows, a gente vê na vida, as pessoas têm pena de quem é vítima. O coitadismo, o coitadinho, né? O coitadinho é... Onde a pessoa... Hoje uma ganha coisa... a empatia de todo sim, mundo. uma né? coisa, é uma opinião minha, não sei se você pensa assim também. Eu acho tão desnecessário quando a pessoa vai para uma rede social, sabe? E a pessoa né? desabafa, contar, e tal. Expõe outras pessoas. Sabe, assim... E se coloca de vítima. Verdade, isso é tão horrível, sabe por quê? Vai resolver? E boa parte das pessoas, Michele, que vão ver a notícia ali, boa parte vai bater palma, falou, opa, porque a maioria das pessoas não querem ver o nosso sucesso. E isso aqueles que não tiram print e mandam para os outros disseminando mal. Não é? Com certeza. Que aí tiram print e falam, você viu isso aqui, ó, seu vizinho. Verdade. Ah, seu primo, você viu o que ele fez? Você viu ali a situação e tal, o negócio tá feio lá, hein? Então, assim, o segredo, né? O segredo é qual? Manter em segredo. Manter em segredo. Seja você vítima ou não, confie em Deus. Não Tudo é? vai se ajeitar. Eu acredito muito na lei do retorno. Com certeza. Então, não tem... A lei de semeadura, né? O que a gente planta, a gente colhe. E a própria palavra diz, tudo que o homem semear, você acabou de dizer, isso também Ele se vai fará. É onde, para você que está nos ouvindo aí, ouvindo essa palavra maravilhosa, né, da parte da Michele também, gente, confie em Deus, para de vitimismo, erga sua cabeça, você mulher, né, estamos aqui fechando com chave de ouro, o mês internacional da mulher, né, levanta sua cabeça, saia desse contexto que você mesmo se colocou, né? Ah, que tá ruim, uma coisa, eu falo isso desde o primeiro podcast, uma coisa que eu não aceito na minha casa é negativismo, sabe? Não sei, não vai dar, não sei, entendeu? Não sofra desnecessariamente, calma. Espera ter o problema real. Sim. Mas isso está associado à ansiedade. Está né? associado à ansiedade. Então a gente já sofre por uma coisa por que nem antecipação. aconteceu. Verdade. Que, às vezes, por isso se diz vai pré-ocupação. A pessoa se ocupa antes da hora. E às vezes lá no futuro você olha aquilo e fala, gente, como eu sofri, eu fiquei uma noite sem dormir. Geralmente, assim, quando você sabe que você vai ser demitido, né? Quando acontece alguma coisa séria, né? Que sai totalmente da rota que você estabeleceu. A gente não tem controle sobre a nossa vida. Algumas coisas, sim. Uma coisa que você tem controle é sobre como essas sensações, esses sentimentos vai reagir no seu organismo. Verdade. Como que você vai lidar com isso. Verdade. Agora, o que acontece fora de você, você não tem controle de nada. Com certeza. Então, ter sabedoria para lidar com o externo. Com tudo que acontece à nossa volta. Verdade. E o negativismo está associado a isso. Não porque é? se eu acredito que não vai dar certo, você pode ter certeza que não vai dar certo. Você falou... E hoje a gente tem estudos que mostram Não é? isso, né? Então, assim, quando a gente acredita que não vai dar certo, não dá certo. Sim. Porque está em você, a sua crença limitante. Eu vi uma frase tão interessante no Facebook, que tem 2 dias. Cara, eu parei assim, que eu ministro muito para as pessoas fora também, né? Congressos e tal. Mas a gente todo dia está aprendendo, né? Uma frase dizendo assim, porque hoje, no nosso contexto, né? A gente que é evangélico, eu mesmo já fiz isso. Você faz jejum de, não, vou ficar tantos dias sem usar o açúcar. Né? Você faz jejum de açúcar, vou ficar 30 dias sem usar o açúcar, ou sem comer o arroz, que eu gosto muito, outras coisas mais. Né? E lá colocaram a frase assim, por que você não faz um jejum de ficar uma semana sem reclamar? Uma semana sem murmurar, que você vai ver a diferença da sua vida. Sabe por quê? Tudo, Michele, que acontece hoje está no contexto das nossas palavras. Sabe? E isso se torna tão ruim, traz um peso, não traz? Fica perto de uma pessoa o dia inteiro para você ver. Que só resmunga. Imagina você trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, a sua esposa só reclamar. Não olha, é? essa torneira tá pingando, olha, esse chuveiro tá quebrado, olha, a porta tá rangendo, sim. olha. Você vai falar, meu Deus, eu não quero voltar para casa. Né? A caixa do nada literalmente vai virar um colapso. Você fala, não, eu não quero. Então eu acho que é isso mesmo. A gente filtrar as informações e se colocar na posição do outro. Então são vários fatores que contribuem para a nossa beleza. São os conselhos práticos, gente. Aqui a gente está fazendo... E falando é fácil, né? Não é? Falar é fácil. Esse podcast aqui com a Michele, a gente está falando, é especial para as mulheres, mas é para todo mundo que está nos ouvindo agora,
é muito importante você saber gerir as suas palavras, você literalmente ter um bem-estar, né, social, um bem-estar físico, mental, isso é muito legal. Estou falando porque eu estou trabalhando num ambiente, já tem um ano, sabe, numa empresa aí, e eu tenho muita facilidade de fazer amizade, sabe? E aí, olha lá, meu filho, americano, hispano, gente do mundo inteiro. Aí alguém olha assim, no contexto humano, né, olhar e fala, coitado de você, porque você não fala inglês, eu falo basicão do basicão, né? Espanhol também, o básico do básico. Aí quem olha assim, fala, coitado. Mas se comunica. Mas, Michele, pensa num ambiente... Se bobear, tá até pregando para os americanos. Eu já estou fazendo isso, mas pensa num ambiente assim, legal, onde as pessoas são literalmente felizes. Estou falando porque me chamou muita atenção, porque a maioria das vezes aqui, você sabe como que é, entendeu? É gente trabalhando, principalmente a nossa classe, né? A verdade tem que ser dita. Sim. É gente xingando. É bem difícil. É gente xingando o dia inteiro. Ah, não tá bom, que não sei o quê. E atraindo coisas negativas. Você tá entendendo? Por isso que eu agradeço muito a Deus. Eu estou num ambiente. E o negativo não prospera. Não prospera. Vamos ser sinceros, né? Viemos pra cá e temos que trabalhar. Com certeza. E a gente precisa de trabalhar. E outra coisa. O dólar não dá em árvore, não, como eles pensam. Quando as pessoas pensam no Brasil. E outra coisa, gente. E aí imagina você trabalhar com aquela pessoa que só reclama. Não o é? dia inteiro a pessoa está no seu ouvido reclamando. E outra coisa, se coloca, gente, tem tanta gente sofrendo mais do que você que está reclamando aí. Sim. Começa a analisar a situação. Sim. Eu sempre digo, você tem saúde, o melhor lugar para a pessoa meditar é no cemitério e no hospital. Sim. Né? Inclusive que tem demais, você passa na beiradinha dos cemitérios aqui, não tem nem muro, né? Inclusive eu vou fazer um vídeo dentro do cemitério, esses dias agora eu estou para fazer. Entendeu? Para mostrar às pessoas, né, que não adianta ninguém ficar, vai todo mundo... No mesmo lugar, né? No mesmo lugar, entendeu? Então, o que acontece, gente? É bom manter o equilíbrio que a Rainha Esther manteve, que isso aí não fique somente na teoria, mas que isso possa estar também na prática, né? As pessoas aprenderem a analisar mais o contexto das coisas para obter sucesso no que faz, né? Então, assim, são coisas tão simples na nossa vida, é você pensar naquilo que você vai falar, você evitar de ficar murmurando, né? A Bíblia diz que Deus não tem prazer, né, quando alguém murmura, quando alguém reclama, né? Que a palavra diz, em tudo dai graças. Ah, pastor, mas é muito fácil dizer, eu vou dar graça no meio de tanta luta que eu estou passando, você não conhece a minha história. Gente, dai graça. Gente, mas vamos agradecer por acordar? Não é? Porque quantos não acordam? E a gente viu isso aí, nessa pandemia aqui que a gente enfrentou. E olha nessa guerra, você viu o que está acontecendo na Ucrânia? A coisa está... Prédios caem inteiros. Então, quantas pessoas estão ali e não acordam mais? Quantas pessoas perdem entes queridos porque não acordam mais? Então, todas as manhãs quando acordar. Eu acho que... E aí a pessoa vai reclamar com coisa tão besta, né? Sim. Olha esse contexto aí. A pessoa vai reclamar às vezes do sol que tá batendo na janela. Não é? Né? Tipo, as acordei com o sol batendo na minha cara, hoje estava calor. Qualquer coisa é motivo das pessoas. Hoje, quando acordamos, estava nevando. Nossa, e tava um frio. Eu olhei, eu falei, não acredito. Mas pergunta, não reclamei. Eu odeio dirigir na neve. Não reclamei. Então é um exercício diário, é muito difícil. Verdade. Mas é um exercício diário. E eu acho que quanto mais você se aproxima do Criador, quanto mais você se aproxima de Deus, você vai formando uma relação íntima. E essa relação íntima está associada ao seu autoconhecimento também. E a gente só se torna ser de luz a partir do momento que a gente sabe transmitir coisas boas. E não adianta só a gente falar, porque aqui hoje é fácil, porque estamos falando. E na prática, mas na prática, no dia a dia. Sim. Então, assim, é seres de luz para as pessoas que nos cercam. Então, às vezes, você tá num ambiente com os amigos e está trabalhando e naquele dia não está bem. Tenha paciência com aquele amigo que não está bem. Leve uma palavra confortável para aquele amigo que não está bem, porque amanhã pode ser você. Nem todos os dias a gente está bem. Sim. E nem todos os dias a gente tem que estar mal. Por isso que a gente tem que ter o equilíbrio e o autoconhecimento. Com certeza. Então, assim, porque senão você acaba entrando
na vibe da pessoa que tá ruim, que tá mal. Porque contamina, Nossa, a história do tomate eu podre. também, eu também, não é? Nossa, a mãe falava pra gente, não é? Coloca um tomate podre ali pra você ver o que acontece. Rapidinho, a mesma coisa. É a mesma coisa. A negatividade, ela contagia. Contagia. E no marketing tem uma coisa que a gente fala assim, você faz uma cliente e ela sai satisfeita, ela fala para 5 pessoas em média. Se você fizer uma e ela sair insatisfeita, ela fala para 13 pessoas. Olha só. É um estudo. Então o índice negativo ele prolifera e aí mais. A gente está falando sobre negatividade. Então, Olha assim, a só. gente pode fazer estudos sociais para mostrar isso, né? Coloca, assim, 5 pessoas sentadas almoçando. Se chega um reclamando, né? Todo mundo arranja um motivo de reclamar e quando você vê na conversa, é o muro das lamentações. Olha Agora, só. chega uma pessoa feliz. Aquele que está mal-humorado não vai ficar feliz. Ele vai falar, ih, não sei o que aconteceu não, olha lá, tá feliz. Não é? Não é assim que É funciona? contagiante. Então, assim, a gente tem que ser a luz entre os que nos cercam. Verdade. Em todas as situações, Verdade. seja homem, seja mulher. Verdade. Porque a beleza da gente está naquilo que a gente é. Verdade. E não naquilo que a gente aparenta ser, né? Ah, maravilha. Esses dias falando do trabalho, do meu trabalho, esses dias eu cheguei lá e eu trabalho com um casal de hispano, que se tornaram meus grandes amigos, né? E eu cheguei é um casal e o rapaz estava, eu vi que ele estava para baixo, sabe? Nem cumprimento, nem bom dia ele deu, né? Buenos dias, aí sempre cumprimenta, eu cheguei assim. Aí eu brinquei com ele, falei, estás aburrido, homem? Emerson, hoy não estou bem para estar falando e tal. Ok. Só que aí eu comecei, eu sou desse jeito, né, brincalhão, fui brincando, de repente Arrancou sorriso. mudou da água para o vinho, começou a brincar e tal. Então, isso é muito importante. É você não ser contaminado pelo negativismo e deixar isso te envolver. Sim. Exemplo da raiz Té. O caldo já estava literalmente azedando. A coisa estava indo para... Tanto que Mardoqueu, quando soube da notícia, ele junta os judeus ali e começa a lamentar. Lamentando assim, buscando a Deus, que ela falou, vai buscar a Deus que eu também vou buscar. Né? Para mudar o contexto daquilo que estava decretado para ser ruim. Então, aqui, caminhando para os trâmites finais dessa conversa aqui, eu tenho que falar... 5 minutos. Eu tenho que falar isso aqui, entendeu? Qual a importância da Rainha Esther, que é um exemplo descomunal para você que é mulher. Essa mulher procurou literalmente o caminho mais certo que ela deveria tomar das suas decisões. Ela foi buscar a Deus. Ela se separou, literalmente, de muitas coisas, tanto que a Bíblia diz que ela negou, Michele, receber as iguarias do palácio. Ela entrou em jejum, literalmente, por um propósito, para se apresentar diante do rei. Ou seja, ela falou assim, não, durante esses dias nós não vamos comer e eu não vou beber também não. Ela poderia muito bem colocar responsabilidade para a sua linhagem, dos judeus, e ficar numa boa. Não, vocês fazem aí o processo aí da santificação que eu vou continuar aqui. Não, ela entendeu que era um propósito. E que nesse propósito ela seria um canal maravilhoso nas mãos de Deus para que a coisa caminhasse para o caminho, para a forma que ganhou a coisa, né? A Bíblia diz que ela se apresenta diante do rei Assuero e outra coisa. Na Bíblia diz que se ela se apresentasse sem ser anunciada antes, era morte na certa. Só que Deus é tão maravilhoso. Ela foi apresentada sem que ser. quando ela entra ali no salão real, né? Eu imagino que o Eunuco até colocou a mão na cabeça e falou assim, ai, que eles gostavam dela. Falou, agora já era, é morte na certa. Só que olha como que Deus honra a pessoa que tem autoconfiança em Deus, a pessoa que tem a fé inabalável em Deus, e a pessoa que não perde o seu equilíbrio. Ela fez o que deveria ser feito, que é se separar. E às vezes o conselho para você que é mulher, para você que é homem, se separa um pouco desse mundo turbulento e comece a buscar a Deus. Ela fez isso. Seria decretado a morte se ela entrasse sem ser anunciada, mas ela foi. Não simplesmente, nossa, que mulher determinada, corajosa, é porque ela estava revestida pelo poder de Deus. E a Bíblia diz que quando ela se apresenta diante do rei, é até interessante, eu gosto de mostrar aqui, né? Se o rei fizesse assim com o cetro, era a morte. Podia pegar na época esquife, não sei o que fosse, né? Não era caxanga hoje, não. Morte, filho, se ele fizesse assim. Mas a coisa estava tão maravilhosa e o ambiente estava tão propício que ele estende o cetro para ela e ela toca no cetro, né? E ele diz para ela assim, pode pedir até metade do reino que eu vou te dar. Que coisa linda!
Então, estamos finalizando para você prestar atenção. Olha os caminhos traçados da sabedoria para alcançar o favor do rei, como ela alcançou, que ele vai pedir até metade que eu vou te dar. Né? Ali ela alcança literalmente naquilo que ela precisava. A gente não vai aqui entrar muito na história porque já estamos finalizando aqui. Ou seja, uma mulher que deixou a ansiedade de lado, uma mulher que foi virtuosa, uma mulher que entendeu o momento certo de falar cada coisa, ela foi totalmente agraciada por Deus por ter sabedoria. Né? E foi honrada por Deus. A vida da rainha Esther, quando você olha, Michele, o livro aqui de Esther, nem um momento você vê mencionar o nome de Deus. Mas você vê em todo o contexto aqui do livro, né, as ações da presença e da glória de Deus. Então, eu quero te agradecer pela sua presença aqui. Valeu muito a pena. Né, que Deus abençoe sua vida, o seu trabalho. Que Deus abençoe a vida do Ricardo, que aqui está, né, que é o seu noivo. E foi muito bom, um bate-papo legal. E não vai demorar, não vou marcar outro. Ah, tô aqui. Tá bom? Tô aqui, de portinha. Maravilha, é bom ter pertinho aqui, né, do estúdio do Misa, né? Pode ficar à vontade de fazer as suas considerações finais. Eu agradeço o momento, agradeço o convite. Vou guardar, pode? Claro. Gostei desse... do meu rascunho. Muito bom. Agradeço o convite, foi muito válido, é muito bacana estar aqui dialogando, filosofando, conversando, refletindo e às vezes levando uma palavra de amor, de carinho para quem está precisando escutar. Não é? Porque às vezes a gente é instrumento de Deus sem saber. Então, assim, é muito bom a gente estar presente quando Deus faz obras e usa a gente, né? Assim, a gente concordar com ser instrumento de Deus. Verdade. Então, agradeço o convite e vou estar aqui na próxima. Cadê o Misa? Tá ali? Hã? Chegou na área? É nós que agradecemos. Eu sempre falo, desde não é querer puxar sardinha, né? Desde que nós inauguramos esse podcast, sabe, tem sido assim, uma coisa espetacular. E uma coisa que folga muito e alegra o meu coração é você, não é querer fama, sabe? Ah, tá na televisão agora, tá no céu. Não é isso. Não é isso. Porque, Michele, não tem coisa melhor do que você ser útil na vida das pessoas. Ser instrumento, né? Não é? De alguém olhar e falar, nossa, aquela palavra ali. Era o que eu precisava escutar. É o que eu Parecia precisava. que foi pra mim, né? Não é? E você tem sido esse instrumento, né, nas mãos de Deus para elevar a autoestima das mulheres. Então, que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Abençoe todos os seus projetos. E só posso dizer, muito obrigado. Um abraço a todos que estão ligados pela netfé.tv aí. Ó, tá maravilhoso, hein? E vai cada dia melhorando ainda mais. Um abraço a todos. E finalizando e dizendo você, se inscreva no meu canal no YouTube, Podcast do Reverendo. Vai lá e clica em inscrever-se. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque daqui pra frente, como diz um amigo meu, é só glória. Amém. Deus abençoe a todos. Beleza? Marcelinho já aprendeu lá. Fechou já? Ó, viu lá? Um abraço a todos do Facebook. Agora aqui será tchau também, ó. Vai lá. Aqui também a gente tá, eu não sei quantas pessoas estão, mas Sim, também legal. tá. Agora eu vou finalizar. Ok.